Em primeiro lugar, eu quero dizer ao doutor Tarcísio, estou impressionado com sua equipe, né? A garra desse pessoal aí, porque a gente tem conversado, mas é a primeira vez, Tarcísio, que eu vejo o conjunto. Certo? Até vocês vão até entender que quando eu fiz algumas colocações, aquele meu preâmbulo lá no começo, realmente eu tive inclusive a oportunidade de encontrar com o Luiz Heleno e a Paula lá em Maceió, no Inacora, e comentamos exatamente isso aí. Eu concordo plenamente que o ciclo não é ambiente para se discutir o ciclo, óbvio, né? Agora, eu gostaria, como representante do que transforma o planejamento, os projetos, os bons projetos em obras, que somos nós, né? Estou falando em obra pública. A ANEOR, quando ela faz suas colocações, é muito importante, porque todos vocês que já receberam o nosso relatório de 2013, vê ali as nossas colocações. Eu gostaria de dizer que o pessoal aqui do evento, aqui, viu, Raton, me passa a relação aqui dos participantes, que a gente encaminha esse relatório, para vocês verem que realmente a nossa instituição ela nasceu há 26 anos atrás, olhando o DNR da época. E nós continuamos propositivos, porque nós dependemos, a nossa salvação é que a coisa ande cada vez mais a contento. E com essa certeza que nós somos uma ferramenta. O ciclo, então eu elenquei aqui, eu acho que é importante a gente só colocar para a plateia, para sentir, né, essa interação que está vendo. E a nossa instituição, ela não discute pontual, a ANEOR discute conceito. Nós, em 2009 e 2010, participamos de uma comissão oficial no DENIT, assim como hoje estamos participando oficialmente, depois de uma portaria, a ANEOR e a BCE e os entes que se autoconvidam, estão junto com o DENIT, estamos lá vendo o trabalho da Fundação Getúlio Vargas. Então eu acho que realmente essa revisão do ciclo, essa necessidade do ciclo 3, pela ausência de preços referenciais no ciclo 2, esse é o motivo que a gente está... Então eu só quero dizer o seguinte, quando eu mostro assim, é a angústia que a gente quer que a coisa aconteça o mais rapidamente possível. O próprio ciclo lá em Maceió, Luiz Heleno me convenceu. Já em alguns eventos, a ANEOR de público, tanto lá em reuniões com os ministros, 2 anos atrás, do ano passado, e outras entidades, a nossa cobrança é que o ciclo fosse sendo liberado por partes. E hoje é compreensível, estou entendendo que realmente é preferível esperar, doutor Tarcísio, mais 4 meses, né, 5 meses no máximo, e a gente tem realmente essa peça porque é uma coisa inteirada. Com o ciclo, só queria fazer um comentário. Eu não me aprofundei, mas é uma coisa que, graças à matriz de risco, que é uma coisa que está implantada, começou na BR-381, e que foi uma determinação da sua equipe, liderada por sua pessoa, esse é um grande avanço. Os estudantes que estão aqui viram as equações que apareceram ali muito rapidamente, o que é essa matriz de risco, como ela surgiu. Agora, a minha dúvida é, no momento que está definido o risco, por que esse valor do risco não é tornado transparente para a licitação? O sigiloso, aí vai falar alguém que já mexeu com custo. Eu acho que quem trabalha, que tem expertise, que depende do setor, não erra 5% no orçamento por referencial ciclo. Quem tem expertise e quem sabe fazer obra dentro da regra do jogo. Então, eu acho que isso aí, a questão da matriz de risco, nos ajudaria muito, e o senhor sabe o que eu estou dizendo, evitaria problema como aconteceu na Bahia, com matriz de risco diferenciada, que o pessoal não entendeu, né, Então, isso aí só como uma sugestão.
Eu represento as construtoras. E eu tenho a estatística, não das licitações. Isso eu gostaria só de mostrar aqui. Nos preocupa quando eu vejo que as empresas construtoras, não digo com a melhor, mas com a maior quantidade de expertise rodoviária, não estão trabalhando hoje no DENIT. Se tira as empresas mineiras, se tira as empresas paranaenses, se tira algumas paulistas, tá certo? Então isso aí foi o motivo pelo qual nós nos aprofundamos, fizemos pesquisa, conversamos com as nossas empresas, e nós temos assim um número assim muito... Nós fizemos uma classificação para a infraestrutura rodoviária, para o nosso gabarito. 8 mega empresas. Trabalhavam até 2011, hoje tem 3 trabalhando. Das nossas grandes 43 empresas, tem 17 trabalhando. Das nossas médias, são 103, nós temos 54 trabalhando. E das nossas pequenas empresas, são 180, nós temos lá 80 e poucas trabalhando. Então isso nos preocupa, porque aí sim, eu vou lhe dizer, e quem acompanha esse setor, faz parte do setor, e até pela minha condição de presidir há muito tempo a entidade que representa o setor nacionalmente. Não tem como fazer um programa de 12, 13 bilhões com a roda rodando, apesar que eu já recebi a sinalização do senhor ministro, que o foco é em torno de 10, 11 para frente. Mas, voltando, nós não temos condições, sem essas empresas que viraram as costas, poderia, algumas que foram para a Petrobras, algumas que foram para outros modais, mas a grande maioria viraram as costas primeiro, por não conhecer. Se há 2 anos atrás nós já tivéssemos esse conhecimento do RDC, como foi colocado aqui, obviamente muitas não estariam, depois de 2 anos, dizendo que vão voltar a trabalhar no DENIT. Tá? Então essa é uma preocupação que realmente a gente tem. Com relação à licitação em si, nós não estamos trabalhando, o RDC não é um problema com... Apareceu conjuntural, ele veio estrutural. Então as coisas estruturais, você tem que se adaptar, é mais difícil. Nós não estamos acostumados com o rito do RDC. Vamos ser sinceros, não podemos ser diferentes. Motivo pelo qual há uma unanimidade, acho que a única unanimidade que tem no setor de engenharia nesse país é contra o RDC eletrônico. Por razões 1000. Tá certo? Porque eu espero que a grande maioria das minhas empresas que eu represento sejam empresas idôneas, mas nós temos muita empresa ruim nesse país e os resultados estão aí, não é? Com eletrônicos que quando você vai a fundo você vê que a empresa, uma perfurava poço, a outra fazia não sei o que lá. Então eu acho que isso aí é o preço do aprendizado, concordo? Eu acho que é importante fazer essa colocação, até para entenderem, quando analisarem o contexto que a gente... Então, a menor participação eu já coloquei. Na Lei 866, você veja como é um negócio interessante que você tem que analisar. Hoje, qualquer evento do DENIT, com obras de 200 milhões, 300 milhões, 100 milhões, você não consegue passar de 10 participantes. A média é 4 participantes, 5 participantes. Por quê? Porque, evidentemente, o RDC integrado é óbvio, tem as razões pela qual... E aí eu quero voltar à história da noiva. Nós não temos 30 noivas projetistas para 300 empresas. Vamos deixar para 200 empresas. Então, esses casamentos são difíceis. E mais uma coisa, uma empresa hoje, ela é nacional, ela não faz um casamento, né, um namoro aqui por... Ela fecha com uma projetista com um contrato de exclusividade. E enquanto ela não está participando de alguns estados, já não são mais 30. Já cai para 15. Já. Então, eu acho que isso é uma coisa, dentro dessa adaptação, e isso está no Congresso, a gente estamos lá acompanhando. Expertise do leilão, obras públicas. Obras públicas.
Isso é um assunto que eu vou colocar aqui, doutor Tarcísio, que ele está umbilicalmente casado com o RDC. O RDC veio à volta da engenharia, o RDC veio da empresa ousar e fazer o projeto, e hoje nós estamos convivendo com um programa de concessão no PIO, estamos convivendo com o PPP, e uma figura que nós temos que, juntos, governo, em todas as searas, são as PMI. Eu vou relatar porque isso foi um assunto de uma reunião que 3 semanas atrás o senhor ministro Paulo Sérgio me chamou e queria saber como é que estava o andamento das obras. Eu mostrei que o pessoal estava andando, até porque nos causa preocupação o número de obras na mão de poucas empresas, certo? Isso aí, evidentemente, a gente quer que as empresas trabalhem cada vez mais, mas existe um limite. E aí a gente volta naquela agenda propositiva, né, que eu já entreguei para 2 ministros, que é, sei que o senhor está empenhado nisso, nós não podemos prescindir de pré-qualificação e cadastro para licitações entre iguais. O DENIT tem que voltar, e está aqui o Tiago, né, Tiago? Nós lá da 30 e poucos anos convivendo com esse órgão, nós temos que voltar a ter limitação de contratação. Não pode uma empresa ganhar quantos contratos, porque ela tem lá um número. Então tem que haver essa limitação pro bem, para trazer mais gente para trabalhar. Com isso a gente eliminaria essa insegurança que a gente tem hoje. Será que aquela empresa vai fazer? Felizmente até agora a gente está vendo que estão dando conta do recado. Tá certo? E uma coisa que isso, no nosso entender, encurtaria e diminuiria aí trabalho hercúleo que essa equipe está fazendo, é de não ter um edital padrão para a RDC. O sucesso, eu classifico o sucesso que nós tivemos de 2008 a 2011, até o primeiro semestre de 2012, que foram as licitações pela 8666, que representam 2/3 das obras que estão em andamento hoje, são as da 866. O sucesso é porque nós, a partir de 2006, nós tínhamos um edital padrão. E veja quem está falando, quem representa as empresas. O edital padrão para a 866 acabou com o parafuso cor-de-rosa, rosca esquerda, que era a maneira... 1 minuto só. Então eu gostaria, doutor Tarcísio, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: realmente o RDC veio para ficar, ele está sendo adaptado lá no Senado ou na Câmara, e eu só gostaria para lhe desafiar, como eu sei que o senhor é uma pessoa que gosta de desafio, pense nos contratos, forma do RDC, a figura do dispute board. Acho que colocar o árbitro só para depois que veio a confusão. Eu estive a semana passada no Seminário Internacional em São Paulo e fiquei encantado quando mostraram que menos de 10% de uma obra fica com um problema para ser discutido depois, ou por árbitro ou na justiça. Então, dentro dessa linha de ter as condições. Então, eu agradeço, e como paranaense eu saio aqui hoje rejuvenescido pelos conhecimentos gerais que foi mostrado hoje aqui. Então, muito obrigado.